Então vamos complementar a aula 8 com a seguinte discussão. Fixamos então um espaço vetorial V com uma soma escalar e um produto escalar e um produto interno. Tá? Então, fixado um espaço com produto interno, vamos discutir agora o que se chama de processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que basicamente responde essa frase aqui, né? Todo espaço vetorial com produto interno possui uma base ortonormal. Então, na aula 8, nós discutimos a noção de produto interno, né? Tivemos a noção de ortogonal. Dois vetores são ortogonais quando o produto interno entre eles é zero, tá? Então, dado uma base, essa base é ortogonal quando todos os vetores dessa base 2 a 2 são ortogonais, ou seja, o produto interno de dois elementos 2 a 2 é zero. E aí ela é ortonormal quando, além de ser ortogonal, todos os vetores são unitários, possui norma 1, tá? Então a discussão, todo espaço vetorial com produto interno possui uma base, a gente já fez, já comentamos esse fato, né? É verdadeiro para qualquer espaço vetorial. Nós estamos no contexto de espaço vetorial de dimensão finita, né, que é um primeiro curso de álgebra linear. Esse a gente conseguiu mostrar completando o conjunto ali, que é sempre possível construir uma base para um espaço vetorial, tá? O que nós vamos fazer agora é discutir um algoritmo, tá? Uma construçãozinha, uma espécie de algoritmo que que permite a gente, a partir de uma base, então é uma espécie de algoritmo que nos dá assim, que ensina, né, a transformar uma base dada, uma base qualquer, por exemplo, V1 até Vn, tá? Uma base de V para uma base ortonormal. Então, olha só, a partir de uma base qualquer, de um espaço, nós conseguimos transformar essa base numa base ortonormal, tá? Bom, ortonormal, colocar com norma 1, né? Basta que depois do processo a gente faça o processo de normalização, né? Ou seja, se você tiver uma base ortogonal, basta que você pegue cada vetor. Então, por exemplo, se você pegar um vetor U qualquer, né? Vou fazer aqui no cantinho aqui um. Então, dado um vetor U qualquer, se ele não tem norma 1, você normaliza ele pegando U dividido pela norma de U. Esse novo vetor aqui é unitário, tá? Então, esse processo, esse algoritmo, a gente transforma numa base ortogonal primeiro, deixa os vetores 2 a 2 ortogonais e depois faz esse processo aqui de dividir pela norma e deixa todo mundo unitário, tá? Então, a partir de uma base dada, nós transformamos numa base ortogonal e depois passamos para uma base ortonormal. Bom, como é que é a ideia? A ideia é geométrica, a ideia é discutir a projeção tal qual a gente acabou de fazer para o Teorema de Schwartz. Porque olha só, vamos pensar um pouquinho, gente. Ó, vou fazer aqui um desenho para nos ajudar. Então vamos começar com B. Vamos começar aqui com a base V1, V2, V3 até Vn. É a base qualquer do espaço V. Eu quero transformar, a partir dessa base, eu quero criar uma nova base. Vou chamar, por exemplo, de U1, U2, U3 até o N. Tá? Vou transformar numa base ortogonal, né? Depois eu passo para ortonormal fazendo esse processo aqui, dividindo todos os elementos pela norma, tá?
Olha só, como é que a gente, aonde está a ideia, né? A ideia é a seguinte: se eu tiver os vetores, vou fazer um desenho aqui no canto, ó. Os vetores V1 e V2, peguei os dois primeiros vetores da base que eu tenho. Se eles forem se eles forem ortogonais, já se o produto interno de V1 por V2 é zero, já não tenho nada para se fazer, né? Se eles não forem ortogonais, aqui eu vou começar a usar esse desenho de vetores para motivar a nossa intuição, né? Então não tem um ângulo de 90 graus aqui. Ou seja, o produto interno de V1 por V2 é diferente de zero. A partir desses dois vetores, como é que eu crio um vetor aqui? Como é que eu crio um vetor U, o 1, na verdade um outro vetor o 2, né? Aqui, ortogonal a V1. Acabamos de discutir isso na aula sobre o Teorema de Schwartz, tá? Se você não assistiu, assista a essa aula, tá? Quem é esse que está em pezinho aqui? Olha só, como é que a gente faz? Pega o V2, projeta ele sobre o V1. Obtém esse vetor aqui. Quem é esse vetor aqui? Esse vetor aqui eu vou colocar aqui embaixo. Ele é, ó, produto interno de V2 por V1, dividido, então tá na direção agora do V1, né? Dividido por V1, produto interno por V1, vezes o V1. Esse aqui é a projeção do vetor V2 sobre o vetor V1. Esse vetorzinho aqui, vou fazer ele de vermelho. Esse vetorzinho vermelho aqui é a projeção. Esse em pé, vou fazer agora de amarelo. Esse vetorzinho em pé aqui, nada mais é do que esse aqui, né? Que podemos tomar outro representante, né? Esse daqui quem é? V2 menos a projeção de V2 sobre V1. Então, se você pensar um pouquinho, fizer o desenho, refletir, você vai ver que, olha só, agora você obtém um vetor aqui, esse amarelinho, que é V2 menos a projeção de V1, V2 sobre V1, ortogonal ao vetor V1. Eu deixei na aula passada para você verificar, né, que essa V2 menos a projeção aqui é ortogonal ao vetor V1, né? Então, qual que é o primeiro passo? Qual que é o algoritmo que a gente faz? Então, o primeiro passo, olha, eu vou só deixar o ortogonal, depois a gente normaliza. Então, o primeiro vetor, que vai ser dessa base nova aqui, o 1, eu chamo também de V1. Eu deixo o 1 igual a V1. Agora, o segundo passo, o vetor, o 2, não pode ser o V2, porque o V2 não está ortogonal ao V1. Posso, então, aqui já é o 1 também, né? Estou chamando o V1 de 1, o nova base, né? Só que eu não posso tomar o V2 para ser o 2. O 2 vai ser esse daqui, que é ortogonal agora ao 1, por construção, tá? Então, quem que é o U2? O U2 é V2 menos a projeção de V2 sobre o vetor V1. Usando a fórmula, o U2 é igual, então, olha, a V2 menos produto interno V2 por V1, V1 vezes, como o V1 é igual ao 1, né? Eu posso escrever já o 1 aqui para manter uma escrita mais interessante. Eu posso escrever então o 1, porque o V2 é igual ao 1, né? Pelo primeiro passo. Então fica V2, produto interno com o 1. Aí o produto interno de 1 por 1
Isso é um escalar multiplicado por 1. Quem que é esse aqui? Esse aqui é a projeção, o vermelhinho. V2 menos essa projeção está dando esse em pezinho aqui, que é o que nós estamos chamando de U2. Dessa forma eu construí um vetor ortogonal ao vetor U1. E também discutimos na aula passada, né, que vetores ortogonais são LI. Então o U2, por ser ortogonal ao 1, é LI. Então já temos o elemento 2. Tudo bem na construção? Agora, o próximo vetor, o vetor U3. A ideia é a mesma, só que agora o que a gente vai fazer é... Vou fazer um desenho um pouco mais sofisticado aqui agora, ó. Vou fazer um plano. Olha só. Então nós tínhamos o vetor U1, que é igual ao V1. Agora a gente conseguiu então um vetor ortogonal a esse, que é o U2. Então eu estou pegando esse plano aqui que nós estávamos desenhando e estou deitando ele aqui. Estou dando agora uma ideia tridimensional, tá? Eu tenho o 1 e o 2, já são ortogonais pelo processo anterior. Eu preciso construir aqui um vetor aqui em cima, perpendicular aos dois, ortogonal de fato aos dois, simultaneamente. Então, o produto interno, esse aqui vai ser o do amarelinho, né? Vai ser o U3. O produto interno desse vai ser ortogonal, vai ser 0 com o 1 e 0 com o 2. Então, vai ser ortogonal aos dois. Quem que eu tenho? Eu tenho aqui, né, o V3. O V3 vai estar algum vetor por aqui, por exemplo. Né? Deixa eu ver se eu melhoro esse desenho. O V3, um vetor possivelmente... Fazer mais em pezinho. Aqui. Tá? Se o V3 for ortogonal ao 1 ou 2, então ele já está na direção do amarelo. Aí não temos nada para se fazer, né? Se você fizer o processo, vai acabar dando o mesmo vetor. Tá? Olha o que a gente faz. Qual que é a ideia? Se eu projetar... Então esse aqui é o vetor V3. Eu vou usar o V3 para obter o amarelinho. E qual que é a ideia? Se eu projetar, olha para o plano que contém o V3 e o U2. Se eu projetar o V3 sobre o U2, eu obtenho aqui a projeção. V3 sobre o U2. Se eu projetar o V3 sobre o 1, eu obtenho aqui também uma projeção. Se eu somar as duas projeções, o que vocês acham que acontece? Se eu somar as duas projeções, eu obtenho a projeção do V3 no plano gerado por 1 ou 2. Tá? Então, olha, eu vou desenhar de amarelinho. Ó. Eu projeto o V3 nesse vetor aqui, no vetor U1. Projeto o V3 no vetor U2. Tenho esse outro vetor aqui. Somo esses dois. Pela regra do paralelogramo, eu vou obter esse vetorzinho aqui no plano. Regra do paralelogramo só para fazer o desenho, tá? E esse daqui nada mais é do que a projeção do V3 no plano gerado pelo vetor 1 e o 2. E quem que é o amarelinho? O amarelinho é V3 menos esse laranjado aqui, que é a projeção, que é a soma dos outros dois. Se eu fizer V3 menos o laranjado, eu obtenho esse aqui em pezinho, ó, essa projeção aqui em pé, que é a mesma do amarelinho lá, tá? Então a geometria do processo é muito claro, muito simples, né? É só a gente ir entortando, né? Então você vai... Começou com o V1 e o V2. Ele não é ortogonal, a gente entorta ele aqui. De maneira a ficar ortogonal, faz o V2 virar o 1 usando, né, esse processo. Entortar informalmente, né? Tá? Da mesma forma que entorta o V3 aqui, para que ele fique ortogonal aos outros dois. Vamos então pegar as ideias. Quem é essa projeção aqui? Ó, é V3 sobre o 1. Então, olha só. V3
sobre o 1, então fica o 1 na direção do 1. Esse é esse vetor aqui. Quem que é esse outro aqui? Então fica V3, porém agora sobre o vetor U2, U2 na direção do vetor U2. Então eu faço V menos, se eu somar esses dois aqui, eu obtenho o laranjado. V3 menos a soma desses dois vai me dar aqui o vetor que eu quero, que é o U3. Terceiro passo. Então, perceba que é um algoritmo, né? Porque eu vou usando os dados, o 1 eu defino, o 1 eu defino igual ao V1. Aí o 2 eu utilizo a informação que eu tenho, o V2, e a definição do 1, para definir o 2. Aí o U3 eu utilizo o V1, V2, V3, o 1 e o 2. Então eu vou utilizando as informações que eu tinha anterior para criar o próximo passo, tá? Então quem que é o U3, segundo a nossa geometria aqui, né, a nossa lógica? É o vetor, então, V3 menos a soma desses dois. Eu já posso distribuir o menos, então, né? Fica, olha só, V3, o 1, interno, o 1, na direção do 1, menos V3, o 2, produto interno, o 2, na direção do 2. Ok? Bom, você pode fazer as contas, vou deixar inclusive para você verificar agora que o 3 ele é ortogonal ao 1, ortogonal ao 2. Você vai fazer o produto interno do 1 com o 3 usando essa expressão para o 3. Vai fazer umas contas e vai ver que dá zero. Tudo vai se cancelar ali, tá? Agora, qual que seria o 4, né? Agora a gente precisaria pegar, agora o desenho já precisaria de mais dimensão, né? A gente precisaria enxergar mais dimensões para entender o desenho, né? Mas as ideias a gente já entendeu. Eu vou pegar o vetor, olha só, o que, que seria o U4? Quarto passo, qual que seria o vetor U4? Eu vou pegar então o vetor V4, vou fazer menos a projeção do V4 no espaço gerado por U1, U2 e U3. Não dá para fazer um desenho agora, né? Eu precisaria ter uma quarta dimensão projetado num 3 dimensional, né? Mas as ideias estão claro agora. Então basta que eu pego então o vetor V4, projeto sobre o 1, o 1 na direção do 1, menos, né? Porque esse menos distribui o V4 na direção do U2, o 2, menos o V4, o 3, o 3. Então, olha só que interessante. Agora você seria capaz de fazer o 5. Aumenta mais, você vai projetá-lo na direção no espaço gerado por 1, o 2, o 3 e o 4. Então, além disso, o Gram-Schmidt, né, tem essa propriedade de que a projeção, por exemplo, do V3 é no plano gerado por 1 ou 2. A projeção do V4 nós utilizamos a projeção do V4 no plano gerado por o 1, o 2 e o 3, tá? Mas geralmente, se você podemos escrever uma formulinha bonitinha, se quiser, né? O UN, né, é igual. Como é que fica então, ó? O UN é o VN menos, tá? O produto interno. Aqui eu vou fazer uma soma, então, né? Menos uma soma, depois eu vejo o índice, né? Mas ficaria então o produto interno de Vn, fixado o N aqui, por I, dividido por I, na direção do I,
E o i agora aqui varia de 1. Então, ó, vai variando 1, 2, 3, até o passo anterior, né? Vai de u até n menos 1. Então, essa daqui seria o algoritmo, né? Seria o passo. E aí você faria, por exemplo, o n percorrer de 2 até n mesmo, né? Eu usei o mesmo contador n para o contador e para a dimensão. Poderia colocar k aqui, então, no lugar do n, né? Só para ficar não usar o mesmo o contador e a dimensão do espaço a mesma. Pode usar k aqui, então o vk, o k é igual a vk, k menos 1, tá? E feito isso, nós obtemos então aqui que, então agora para, vou colocar linha aqui, tá? Obtemos então o 1 linha, o 2 linhas, até o n linha, uma base ortogonal. Como é que obtemos uma base ortonormal? Normalizamos cada vetor. Definimos então o U1, o UI, igual ao vetor UI' dividido pela norma dele. E obtemos dessa forma então o 1, o 2, até o n. Uma base ortonormal. Tudo bem? Bom, o que eu quero que você tenha em mente, né? Primeiro de tudo, a beleza que um produto interno proporciona num espaço vetorial, tá? Segundo, você precisa ter em mente que isso é um algoritmo, né? Então ele vai envolver alguns passos, algumas contas que acaba fazendo para fazer na mão, né? Fica um pouco, digamos assim, um processo enfadonho, né? Vamos fazer um exemplo, pode ser, para formalizar a ideia. É o exemplo que está no livro, tá? Então vamos fazer, então no caso, uma situação como vamos fazer manualmente, né? Vamos pegar uma situação mais agradável. Então vamos pegar, por exemplo, o espaço R2 e o produto interno usual, tá? Então, dado uma base B, então, por exemplo, que não é essa daqui, ó, 21,11. Dada essa base aqui, é uma base de R2. Ela não é ortogonal e nem ortonormal. Por que eu sei que ela não é ortogonal? Quando eu faço o produto interno desses dois, vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 1, 3. Não é zero. Então, não é esses dois vetores não são ortogonais, tá? Como é que a partir desse eu crio uma base, dessa base eu crio uma base ortogonal, depois ortonormal? Sigo o algoritmo. Como é que é o algoritmo? O U1, que é o primeiro, é igual ao próprio elemento aqui. Vamos chamar esse de V1 e esse de V2. O U1 é igual ao próprio V1, que é igual a 2,1. Então agora é mais simples, né? Porque eu só tenho dois elementos. Então eu tenho aqui o U1, que é igual ao V1, e tenho o V2 aqui, que não é ortogonal ao 1, tá? Então, quem que é o U2? O 2 é esse cara aqui em pé. Então, eu projeto aqui. Então, eu faço V2 menos a projeção. Quem que é a projeção? V2, U1, V2, U1, dividido por U1, U1, na direção de U1. Pronto. Esse cara aqui vai ser ortogonal ao 1. Como eu disse, né? Dá umas continhas, vamos fazê-las. Vamos encará-las então as contas. V2 fica então
quem que é o V2? Ele é 1. Menos, vamos fazer aqui então o produto interno de V2 também, que é 1 por o 1. O 1 é 2, que é a mesma coisa que V1. Dividido, eu estou só substituindo, tá? Essa expressão aqui, ó. Por 2, 1. 2, 1. Na direção do vetor 2, 1. Tá? Que é o V1. Isso aqui fica, então, 1 fica ali paradinho, menos, vou abrir um parênteses aqui, um colchete, para fazer essa conta primeiro, não me preocupar com o sinal a princípio. Então vai ficar, ó, 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes 1, 1. Então isso dá 3. Embaixo fica 2 vezes 1, 2, 4, mais 1, 5. Então fica 3 quintos. Eu estou fazendo o produto, tá? Produto interno aqui, ó. Usual do R2. Vezes o vetor 2, 1. Posso tirar então esse colchete. Tá? Isso aqui resulta então, vamos continuar a conta. Vai ficar 1 menos 2 vezes 3, 6, fica 6 quintos. E ali fica então 1 menos 3 quintos. Ok? Fazendo então aqui 5 menos 6 menos 1 quinto. 5 menos 3 dá 2 quintos. Então, o vetor U2 é esse vetor aqui. Menos 1 quinto, 2 quintos, tá? Não é ortonormal, então vamos colocar uma linha aqui só para falar que é ortogonal, né? Tá? Esse é esse vetor aqui, ó. Então esse vetor que calculamos aqui é esse em pé. Aqui. Se você quiser fazer um teste, né, ó. Esse aqui é o 2 linhas e o 1 linha, então. Faz o produto interno aqui no cantinho só para verificar, né, ó. O 1 linha por o 2 linhas, né? Eu coloquei a linha porque agora eu vou transformar no U tirando a norma, né? Dividindo pela norma. Ó, então quem era é 2, 1. 2, 1 e o outro é menos 1 quinto e 2 quintos. Faz o produto interno aqui, ó. Vai ficar menos 2 quintos mais 2 quintos, que é 0. É o que a gente esperava, né? Tá? Ou seja, esse vetor que a gente construiu aqui, o produto interno dele com o primeiro é 0. Ou seja, é esse que está em pezinho aqui. Agora, para ficar ortonormal, precisamos só deixar eles pequenininho aqui, né? Precisamos deixar os dois de norma 1 pequenininho aqui, né? Tá? Basta dividir pela norma. Calcula a norma desses novos vetores que nós encontramos aqui. Então, qual que é a norma do 1 linha, né? A norma de 1 linha está aqui, ó. É a raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 5. A norma do 2 linhas é igual a raiz de... Aqui tem isso daqui, então vai ficar 1 sobre 25 mais 4 sobre 25. Estou levando ao quadrado, né? Tudo isso está dentro da raiz. Então isso vai ficar raiz de 5 sobre raiz de 25, que é 5. Tá? Então na hora que eu fizer o 1 agora, o 1 linha eu normalizo, né? Divido pela norma do 1 linha. Então isso vai ficar aqui, ó. O 1 é 2 e 1, né? 2, 1 dividido por raiz de 5. Então isso aqui fica... Abusei um pouco da notação aqui, né? 2 raiz de 5, 1 raiz de 5, tá? O 2 linha dividido pela norma de U2 linhas
é igual, ó. Então vou pegar o U2 está aqui, ó. É menos 1 quinto dividido por 2 quintos sobre, agora então vou abusar de novo da notação. Raiz de 5 sobre 5. Isso vai ficar então, olha, menos, conserva a primeira e inverte a segunda, né? Vai cortar aqui o raiz de 5, vai ficar menos 1 sobre raiz de 5. E do lado de cá, corta também o raiz de 5, fica 2 sobre raiz de 5. Pronto. Agora esses dois vetores, o que eu fiz? Eu diminuí eles, ficaram unitários. Então a base B', né, dado pelos vetores, está aqui o primeiro, 2 raiz de 5, vírgula 1 raiz de 5. Então esse é o primeiro vetor. Segundo, menos 1 sobre raiz de 5, 2 raiz de 5. Essa daqui é uma base ortonormal de R2, obtida pelo processo de Gram-Schmidt, utilizando a base dada. Ok? Então é isso. Até a próxima aula.